não, né? Gênesis capítulo 3, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E eis que esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele também comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que o Senhor me desses por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizesse isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém? Glória a Deus. Oh, que palavra, né? Palavra bem conhecida. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós queremos, ó Deus, trabalhar nesta manhã no coração de cada um aqui através da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela tem que permanecer e entrar no nosso coração e fazer a grande diferença na nossa vida, e principalmente nos dias que estamos vivendo, dias de dificuldade, dias de relacionamentos complicados, dias em que nós estamos vivendo o ódio, o rancor, a dor de muitas pessoas. Que o Senhor possa nos dar força nesta manhã e que possamos crescer nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é uma sequência muito aqui que a Bíblia nos narra assim uma sequência de fatos, de atitudes. E assim também é na nossa vida. O tema nesta manhã é relacionamento com Deus. O relacionamento entre o homem e a mulher foi cortado porque eles erraram, porque eles desobedeceram e porque falharam. E nós vamos ver aqui, queridos, que quando nós começamos a leitura, a gente vê que tanto a mulher como o homem, eles desobedeceram ao Senhor achando que estavam fazendo certo, achando que não ia ter consequências tão graves, que Deus não julgava assim, que Deus não trabalhava assim, que Deus não ia fazer assim. E o Senhor, ele fez algo tão importante ali, ele colocou algo tão importante na vida do homem. Aquela árvore não foi apenas uma árvore para que o homem pudesse cair, pecar e errar. E Deus, conhecendo todas as coisas, Deus colocou ali uma prova no caminho daqueles dois. E muitas das vezes, quando a prova vem na nossa vida, a gente também, dependendo da nossa atitude, a gente vai se sair bem ou a gente também talvez não saia tão bem assim. E ali estava uma prova diante daquele casal e a Bíblia fala que o diabo induziu, mas o diabo não induziu dizendo assim, pode comer e tal, né, falando, mas o diabo levou uma outra, né, ele colocou uma outra situação que também não era mentira o que ele estava dizendo. Olha, os seus olhos vão se abrir, olha, não é assim também que vocês vão morrer. Naquele momento o diabo sabia o que estava trabalhando e como estava trabalhando, e ele colocou aquela situação como algo não tão perigoso, não tão ruim para a vida do homem. E por isso quando a gente vê ali a mulher, a gente vê que a mulher, quando ela disse para Deus que a serpente enganou, a serpente não enganou, a serpente apenas colocou uma outra direção, um outro tipo de pensamento no coração de Eva. É assim mesmo que às vezes o diabo coloca um outro tipo de pensamento no nosso coração.
E quando nós falamos de coração, nós estamos falando da nossa alma. Quando nós falamos de coração, é onde Deus traz a palavra, onde Deus muda, onde Deus começa. Toda mudança começa dentro do nosso coração. Toda vontade de realizar alguma coisa começa no nosso coração. Desde ter um filho, até mudar de emprego, até seguir a Jesus, tudo começa no coração. O nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade começa tudo no nosso coração. Então, dependendo da tua motivação, dependendo das tuas decisões, dependendo do que aquilo que está no nosso coração, vai fazer com que o nosso futuro seja abençoado ou não. Então, as nossas atitudes, elas falam muito mais, mas tudo começa dentro do nosso coração. Então, hoje o inimigo procura o meu coração, procura o teu coração, e uma das coisas que o inimigo ele tenta é sempre separar eu de Deus, é sempre separar você de Deus. Nesse momento, exato momento em que eles estavam ali conversando com a serpente, e a serpente era um dos animais mais perfeitos da criação de Deus. Quando hoje a gente olha para uma serpente, para uma cobra, a gente fala assim, nossa, que animal estranho, esquisito, que dá medo muitas das vezes, é um animal gelado. O dia que eu fui para um treinamento que era de animais peçonhentos, você fica meio, né, porque a cobra é gelada, né? E aí eu só segurei para bater a foto. Depois que bateu aquela foto que alguém viu lá que estava sorrindo, e ainda eu tinha ganhado uma camisa de uma outra escola, né? E aí eu lá divulgando aquela foto, daí vieram falar para mim, viu, você tirou uma foto com a foto da concorrente, né? Eu falei, olha só, eu nem sabia. Me deram, eu tinha comprado uma farda e junto com a farda veio 2 camisetas e eu comecei a usar aquelas camisetas polo e nem tinha percebido que o símbolo da camiseta aqui estava identificando a concorrente. E eu divulgando a foto, eu lá, né? É a mesma coisa eu trabalhar na Brahma divulgando a Coca-Cola, né? E aí, quando eu peguei essa serpente da mão só para bater a foto, eu falei assim, nossa, que animal esquisito, gelado. E tinha gente que colocava no pescoço, tinha gente, né, quando aquelas jiboia, aquelas grandonas, né? Enrolava aqui na mão, mas ela é difícil, né? E tem gente que cria. Tem gente que, esses dias, não sei se você já viu, em casa de ração, está assim, vende isca viva. Você já viu essa plaquinha? Vende-se isca viva. Então, quando você vê essa plaquinha dizendo assim, vende-se isca viva, significa que eles estão vendendo aqueles ratinhos, porque a cobra tem aquele instinto de caçar. E aí você coloca o coitadinho do ratinho na jaula lá, no negocinho lá, ela vai caçar aquele ratinho e vai comer ele vivo, porque é o instinto dela. E assim, esta serpente aqui criada no jardim, ela falava, ela era um dos mais belos, e foi nesse momento que o diabo usou a serpente, porque o diabo, para usar a serpente, ele não incorporou na serpente, ele foi também colocando situações, ele foi falando no ouvido da serpente, para que a serpente pudesse enganar o homem, e assim sucessivamente. E às vezes, meu querido, o diabo também tem soprado no ouvido de muitas pessoas que estão do nosso lado, que estão na nossa volta, para nos enfraquecer, para tirar a nossa alegria, para deixar a gente meio confuso na nossa caminhada com Deus. Quantas das vezes fomos confrontados, e eu estou dizendo aqui, e eu sei que não preciso nem pedir para você levantar a mão, quantas vezes a nossa fé foi confrontada com alguém, às vezes mais inteligente do que a gente, que começou a colocar argumentos, começou a colocar situações, você fala, e agora? Eu não manjo muito bem de Bíblia, eu não conheço nada, a pessoa está falando que, não, olha bem, quando a Bíblia fala de dízimo, não é bem assim. Olha, quando a Bíblia fala de oferta, não é bem assim. Olha, quando Deus fala um pouquinho do pecado, não é bem assim. Você já viu? A pessoa fala, e a pessoa vai lá e começa a pegar alguns textos, você fica confuso. Dependendo, meu querido, até mesmo aquela pessoa que bate na porta da tua casa para vender um livrinho, para falar do amor do Senhor, se você não tiver baseado na Bíblia, você acaba sendo enganado, porque você vai receber um bombardeio de heresias, e essas heresias a pessoa transforma aquela heresia numa verdade. Ela consegue transmitir aquilo ali, uma mentira ela consegue transmitir como uma bela verdade, e você fica confuso. E quando o nosso coração fica confuso, é ali que o diabo fala assim, agora eu vou trabalhar. E tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente que o relacionamento entre ela e Deus foram cortadas, porque elas começaram a ouvir que não é isso que Deus quer. Deus não quer que você fique todo o tempo dentro da igreja, nem o pastor quer que você fique, né? Uma das coisas que eu tenho ensinado você é ficar com a tua casa, ficar com a tua família, fazer um passeio de vez em quando, viu? Eu tenho ensinado isso, você conhece o pastor Alexandre, tenho ensinado isso.
Muitas das vezes a gente nem coloca muito culto durante a semana para que você tenha um tempo para você, para que você tenha um tempo para você limpar a tua casa, para que você tenha um tempo para você receber as pessoas na tua casa. Porque você fica o dia inteiro, o tempo todo. Tem igreja que é culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E quando tem um espaço durante um feriado, ele também coloca culto no feriado para que... porque a gente tem que prender as ovelhas. Então as pessoas acabam vivendo dentro da igreja mais do que vivem dentro da casa. E começam a causar problema. Em vez de você trazer as pessoas para você, trazer a tua família para você, a gente está fazendo com que a família se distancie da presença do Senhor, porque nós estamos ali vivendo o quê? Uma religião. E Deus não quer que você viva uma religião. Deus quer que você viva na presença dEle, que você adore na presença dEle, que você tenha comunhão com Ele todos os dias. Isso que Deus quer. Nós estamos aqui realizando sacrifício de louvor. Não foi fácil levantar nessa manhã com chuva, friozinho, gostoso, um domingo, né? Que daqui a pouco você vai aí fazer a tua lasanha, vai fazer a tua macarronada, vai comprar o teu frango, vai chegar de surpresa na casa da sogra. Olha que bênção, meu querido, né? Que domingo de vitória, de bênção. E tudo que o inimigo quer é tirar e cortar o nosso relacionamento com Deus. A gente vê aqui que a primeira coisa que aconteceu foi confundir o coração de Eva. Se você narrar aqui, em nenhum momento a serpente ela falou alguma coisa diferente do que Deus havia falado. Ela disse assim: não, certamente você não vai morrer. Deus não vai matar vocês. Mas olha só, pense pelo lado positivo. Ela colocou um lado positivo. Olha, mas quando vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. É por isso que Ele não quer que vocês comam desse fruto. Por isso que Ele não quer que você participe, porque vocês vão começar a enxergar como Deus enxerga. E realmente, quando eles comeram daquele fruto, eles começaram a enxergar o quê? O pecado, a dificuldade. E agora naquele momento, eles estavam sentindo, eles estavam percebendo que aquela inocência do dia a dia, daquilo que eles viviam inocente do jardim, já não era mais tão inocente. Que tanto que eles enxergaram que eles estavam nus, e eles teceram então a primeira roupa para que eles pudessem esconder do Senhor. E quando o Senhor ia, a Bíblia fala que o Senhor vinha todos os dias para conversar com o homem naquele jardim. E naquele dia eles se esconderam. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, a primeira coisa quando nós estamos realizando ou cometemos alguma coisa errada, e assim acontece com o cachorro, assim acontece com o nosso filho, não é assim? O cachorro aprontou, quando você chega na tua casa, você vê tudo aquilo ali, onde o cachorro está? Escondido. Porque ele sabe que ele aprontou alguma coisa. E assim também o nosso filho, quando ele é pequenininho, ele apronta, o teu neto apronta alguma coisa, ele corre, ele vai se esconder. Então isso já está dentro do ser humano. Quando o ser humano ele tá fazendo alguma coisa, quando ele fez alguma coisa errada, a primeira coisa que vem no coração dele é a vergonha, é a falha, é a dificuldade de reconhecer o erro. E naquele momento, meus queridos, o homem e a mulher estavam escondidos porque eles estavam entendendo que naquele momento eles haviam desobedecido a ordenança do Senhor. E a gente vê que Adão, ele foi tão sem vergonha, que quando Deus pergunta para Adão: por que você está escondido? Vocês comeram então do fruto da árvore do bem e do mal? E Adão fala assim: ó Senhor, eu comi porque Eva me deu, né? Aí Deus vai para Eva, a Eva fala assim: mas a serpente me enganou. Uma das coisas que eu e você temos dentro de nós é sempre colocar a culpa que nós fizemos numa situação, numa dificuldade, em alguém. Irmão, por que você não está indo na igreja? Não estou indo na igreja por causa daquele povo. Não estou indo na igreja porque aquela mulher lá ficou falando mal de mim. Não estou indo na igreja por causa disso. Eu perdi a comunhão porque as coisas não estão acontecendo na minha vida da maneira como eu queria. Porque eu estou desempregado, como é que eu vou adorar Deus desempregado? E muitas das vezes, irmãos, nós estamos rompendo o nosso relacionamento, porque não é porque o problema chegou na nossa vida, é porque a gente está envergonhado com as coisas de Deus. Se envergonhamos porque falhamos, porque erramos, e agora naquele momento, o que a gente quer fazer? Se esconder. E tem muita gente escondida de Deus. Tem muita gente envergonhada.
Tem muita gente que não volta na casa do Senhor porque pecou, porque errou, porque voltou na droga, porque voltou na bebida. Nossa, quantas e quantas pessoas na minha caminhada cristã se distanciaram do Senhor, eram pessoas ativas na obra do Senhor. Você conhece, você lembra de alguém? Era ativa na obra do Senhor. Aí ele sofreu uma queda, e quando eu falo de queda não é cair um tombo, é uma queda, ele deu um vacilo, ele se separou, ele brigou, né? Ele falou mal de alguém, ele voltou a fumar, voltou a beber, e aí ele fala assim, como é que eu vou voltar na igreja? Eu tive atitudes que desagradaram ao Senhor, e naquele momento tudo que o diabo queria era romper o relacionamento entre aquela pessoa e Deus. Tudo que o inimigo quer fazer, meu querido, é atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Uma das coisas que mais o diabo tem trabalhado nesse dia é fazer com que eu e você venhamos a ficar longe das promessas, da bênção, da graça e principalmente tirar do nosso coração a alegria de servir a Deus. Eu quero dizer uma coisa, não importa a prova que você passou ou está passando, nunca deixe Deus em último lugar na tua vida. Nunca fale assim, quem sou eu para ir na igreja? Estou dizendo para você que está aqui nos acompanhando, se você está nos acompanhando e há muito tempo você não vem na casa do Senhor, e você está aí dizendo assim, puxa, mas eu estou fazendo tudo errado, como é que eu vou pisar na igreja? A igreja, guarde uma coisa para você, a igreja não é lugar de santos. A igreja não é lugar de pessoas que estão ali, que não tem pecado, que não tem erro nenhum. Às vezes a gente começa a falar assim, eu vou na igreja porque eu sou uma pessoa especial. E eu já vi pessoas falando assim, eu só vou na igreja quando eu mudar todas as minhas atitudes. Eu vou dizer para você, nunca você vai chegar na casa do Senhor completo, sem erro. Porque uma coisa, irmãos, sozinho ninguém consegue vencer sozinho. Ninguém luta nenhuma batalha sozinha. É por isso que a gente vem na igreja, para buscar força, para buscar uma palavra, para buscar ânimo, para a gente ouvir um testemunho. Às vezes um testemunho que é contado aqui, a gente não consegue. A gente não consegue sozinho. E aí às vezes um testemunho nos fortalece. Domingo passado nós estávamos aqui e o pastor Nilson pregou a palavra, tudo. E nós temos uma irmã que está vindo aqui com a gente no domingo à noite, que ela também perdeu um filho recentemente. Perdeu um filho de 10 anos. Você já imaginou, irmãos? Família foi viajar, estavam viajando, tranquilo, e de repente pararam num posto de gasolina, de combustível, e essa criança de 10 anos desceu correndo, e um caminhão que estava chegando no posto atropelou a criança na frente da mãe e da família. E essa irmã está aqui com a gente. E ela veio com muita dificuldade porque ela acha que ela foi a culpada, ela ainda guarda, Até uns tempos atrás estava guardando ainda as peças de roupa da criança, do menino, do filho, E há um trabalho muito importante que nós estamos fazendo agora. Estamos orando por ela, levando a palavra, confortando o coração. Não é fácil, não está sendo fácil para ela vir na casa do Senhor. Você já imaginou, irmãos, esta mãe, como é que foi a dor desta mãe? E ela estava no culto aqui domingo passado. E até então ninguém da igreja aqui sabia da história dela, e eu estou compartilhando com vocês. Para que vocês, quando lembrarem, mesmo que você não conheça a pessoa, ore por esta mãe. Ela está dando os primeiros passos com Jesus aqui com a gente. Ela está aqui com a gente, frequentando todos os cultos de domingo à noite, ela está aqui com a gente. Então, quando você, nas suas orações, lembre dela, ore. É nossa irmã em Cristo Jesus aqui, ela está se esforçando para estar aqui com a gente. E aí a gente estava aqui, e a Celeste, que nós conhecemos, que também perdeu uma filhinha de um acidente, ela levantou a mão, pastor, eu preciso falar. E ela veio aqui, começou a contar as bênçãos que Deus estava fazendo na vida dela, na vida do filho, falando da parte financeira, como é ser um dizimista fiel, o que Deus tem feito, a porta de trabalho que Deus abriu para o filho dela. Ela contando aqui, falando que ela faz voto com Deus em nome dos filhos. E aí ela veio falar assim, olha, por causa dos votos com Deus que eu fiz, Deus tem honrado a vida do meu filho, abriu um emprego abençoado para ele, comprou um apartamento. Ela dando esse testemunho. E quando ela terminou de dar esse testemunho, ela sem perceber, ela falou assim, irmãos, e uma das coisas que eu tenho lutado aqui é para mim superar essa perda. Porque há uma dor muito grande no meu coração. E eu tenho pedido para Deus tirar essa dor no meu coração. E ela começou a falar, sem saber que tinha uma mãe aqui que tinha perdido um filho.
E ali Deus começou a trabalhar tanto no culto aqui, irmãos, ela chorava, né? Daí quando eu peguei o microfone, eu falei assim: Celeste, você foi um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Porque nós temos uma irmã aqui que passou por essa situação também de perda de um filho, de perda, né? De um pedaço, né? Porque uma mãe, quando perde um filho, está perdendo um pedaço. Ela fica com o coração totalmente dilacerado. Eu fico imaginando a dor, né? Imagino só a dor. Mas só sabe a dor aquele que perde. Por isso o coração daquela mãe estava naquele momento sangrando. E daí a Celeste falou, deu uma palavra de conforto: olha, Deus está me ajudando, Deus está me suprindo, Deus vai ajudar. Depois, quando acabou o culto, eu vi que a Celeste abraçou ela, que a Celeste orou um pouquinho com ela. Então, irmãos, olha só, uma situação difícil, complicada, mas quando a gente está na casa do Senhor, Deus vai nos dando força, e Deus vai transformando e mudando o nosso coração, Deus vai acalmando o nosso coração. Eu tenho falado isso para minha sogra, todos os dias eu vou lá, eu tenho almoçado com ela, porque ela perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu o outro filho e perdeu a filha. Então ela só tem eu como genro e só tem eu como membro da família. Eu falei assim: eu vou adotar a senhora como mãe e tenho cuidado dela. Tenho estado com ela, tenho falado: monta uma hortinha para a senhora, né? Faz alguma atividade para a senhora não ficar. Mas a perda, a dor da perda fica na alma, fica lá dentro. E uma das coisas, irmãos, que o inimigo tem tentado trabalhar é mexer no nosso coração. Quando ele atingiu o coração da serpente, através da serpente ele atingiu o coração da mulher. Quando ele atingiu o coração da mulher, automaticamente, não é que ela pegou o fruto, a Bíblia não fala que ela pegou o fruto e foi levar para Adão e enganou Adão. A Bíblia fala que a mulher comeu o fruto e deu ao seu marido. Significa que Adão estava ali ouvindo a conversa da serpente e também junto com a mulher. Então, meu querido, nós não podemos dizer que Adão foi inocente na história, mas nós podemos dizer que tudo isso que aconteceu porque eles ouviram uma palavra e essa palavra entrou no coração, é uma meia verdade e acabou atrapalhando todo o relacionamento com Deus. E o que eu quero trazer nesta manhã, qual é o ponto principal dessa palavra? É que eu e você venhamos a guardar o teu coração. Guarda o teu coração, vigie o teu coração, vigie o teu coração. Porque o nosso coração, irmãos, ele pode transformar todo o nosso futuro. O nosso coração pode nos levar a tomar decisões que vão nos prejudicar o nosso futuro. O nosso coração faz a gente sofrer. O nosso coração faz a gente se alegrar. O nosso coração, muitas das vezes, é envolvido em murmurações. E às vezes a gente acaba sendo uma pessoa murmuradora. E ali, quando a gente se transforma numa pessoa murmuradora, todo o nosso corpo também vai ser transformado e a gente vai ficar numa pessoa ruim, chata, amarga. Quantas e quantas pessoas não conseguem resolver dentro de si e elas estão vivendo uma cadeia espiritual? E eu quero dizer nesta manhã, meu querido, guarda o teu coração. A palavra do Senhor diz assim: guarda, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque se o inimigo tocar no teu coração, ele vai desanimar você. Ele vai fazer você perder muita coisa na vida. Ele vai fazer você ficar desmotivado. Ele vai fazer você ser uma pessoa murmuradora. Ele vai fazer você ser uma pessoa que só fala mal da vida de um, da vida de outro. E isso traz coisas, isso traz consequências para a nossa alma, irmão. Porque tudo que sai da nossa boca, ela tem... Como que eu posso dizer? Ela não só sai da nossa boca, mas ela já saiu da nossa boca porque o nosso coração já estava contaminado. A Bíblia fala que a boca fala o que está no coração. Então quando você vê alguém murmurando é porque ela está com o coração cheio de amargura. Quando você vê alguém reclamando, porque ela tá falando aquilo que ela está sentindo. Como é que o psiquiatra ele consegue diagnosticar um paciente? Como é que um psicólogo consegue resolver uma situação de uma pessoa? Ele consegue entrar dentro do coração da pessoa, dentro da alma da pessoa. Não é na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa, mas é na alma da pessoa. Então tem muita gente que está com muita coisa mal resolvida. Tem muita gente que está transmitindo o seu problema, a sua prova, a sua luta. Como eu posso dizer aqui, por que eu usei o exemplo das duas mães? Elas poderiam dizer assim: o Senhor tirou meu filho, o Senhor levou o meu filho embora. Como minha, Dona Laura, como minha sogra sempre fala assim: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus levou tão cedo? Por que Deus não me levou? Lembra da história de Noemi? Noemi disse assim: olha, disse para as duas noras: voltem vocês para vocês fazerem, a família de vocês, porque
como eu, já de idade, poderei dar filhos para vocês? Eu sou uma velha já de idade que perdi tudo na vida e não tenho mais nada para oferecer. Mas a Bíblia fala que naquele momento Ruth disse assim: aonde tu pousares, pousarei eu, aonde tu ficares, ficarei eu, o teu Deus será o meu Deus. E eu quero dizer, meu querido, por mais que a luta e a prova venha na tua vida, ainda há esperança. Amém? Ainda há esperança para você, para tua casa, para tua vida. Você que está nos assistindo, ainda há esperança para você. Quando tudo aquilo que o homem e a mulher fez, Deus ele retirou eles daquele momento, porque a palavra do Senhor não volta mais atrás. Nós ouvimos esses dias aqui a palavra do Senhor, que para Deus voltar a palavra, ele tem que voltar ao tempo. Para Deus voltar a palavra, ele tem que voltar ao tempo. A Bíblia fala que para Deus realizar um milagre na vida do rei Ezequias, ele teve que retroceder as horas para que a palavra do Senhor fosse anulada. Ele teve que voltar no tempo. Você sabia que Deus fez a volta do tempo? A gente assiste filmes, né? Ontem mesmo à tarde estava passando um filme lá, De Volta para o Futuro. E aí eu estava lembrando desse texto aí, que Deus precisou retroceder o relógio para ensinar ao rei Ezequias que o rei Ezequias tinha uma sentença de morte, mas Deus tirou aquela sentença de morte para dar uma sentença de vida. E naquele momento na vida do homem e da mulher, por que é que Deus, eu já fiz essa pergunta, por que é que Deus não resolveu aquela situação do homem e da mulher? Por que Deus falou assim: Adão e Eva, vamos fazer o seguinte, eu vou anular isso que vocês fizeram, vou condenar a serpente, vou condenar o diabo, vou condenar e vou restaurar tudo de novo, porque eu sou Deus, eu mando, eu faço e desfaço. Aí eu posso dizer para você, meu querido, Deus não seria Deus se ele agisse dessa maneira. Porque Deus não é um amigo assim comum que faz um remendo, o brasileiro que faz uma costura ali, dá um jeitinho aqui, o brasileiro dá jeitinho para tudo, Cida? Dá um jeitinho ali, não, a gente faz aqui, pega aqui um gato aqui, puxa da internet, já tem a TV a cabo de graça. O brasileiro é criativo com as coisas que faz. E às vezes a gente acha que Deus também vai dar um jeitinho para todas as coisas, e Deus não dá um jeitinho para todas as coisas. Mas Deus também não deixou o homem desguarnecido. O homem falou assim: agora você vai comer do pó da terra, você vai comer do suor do teu rosto. Mas tudo isso aqui, queridos, tudo isso aqui, tudo que Deus estava realizando naquele momento, Deus já sabia que tudo isso iria acontecer. E antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar a mulher, Deus sabia que o homem ia cair. E antes de todas as coisas, Jesus já estava na cruz por mim e por você. Porque Jesus disse ao Senhor, quando o Senhor, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Jesus naquele momento, Sandra, já estava falando assim: se mesmo assim o homem pecar, e o homem vai pecar, Senhor, eu entrego a minha vida por amor à tua criação. Então eu e você temos valor imensuráveis, Eu e você temos um valor que não dá nem para imaginar qual é o meu valor e o teu valor, irmão. Você já parou para pensar qual é o meu valor e o teu valor? Para Deus entregar o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário? Então eu e você, irmãos, temos muito valor na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para se relacionar com Deus. Nenhum dos anjos tem tanto relacionamento com Deus como eu e você. Porque o Senhor criou a gente assim, cheio de luta, de problema, de falha, de dificuldade. Cada um é diferente do outro. Você já parou para pensar? Impressão digital é diferente, minha, da sua. Eu fiquei esses dias assim, fiquei pensando uma coisa simples, básica, para você abrir o celular, você coloca a impressão digital ali para você autorizar qualquer coisa, uma transferência bancária, eu coloco minha impressão digital. Seja quem for colocar a impressão digital, vou aqui também, a Roseli for lá colocar a impressão digital dela, não vai funcionar o celular, porque o celular só conhece a minha impressão digital. E eu vou dizer para você, você tem uma impressão digital que é só tua. Você é um único ser. Essa palavra que o homem fica indo e voltando, Só aí que não, você é o ser único. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que quando nós andamos, nós se parecemos com Deus. Nós somos parecidos com a presença do Senhor. E uma das coisas que o inimigo nesses dias tem lutado é trabalhar, é cortar o nosso relacionamento com Deus. Então não deixa que nada
vem atrapalhar a sua comunhão com Deus. Nada. Se nesta manhã você está passando por uma luta dentro do teu coração, dentro de você, peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te restaurar. Peça para Deus te fortalecer. E eu vejo que não foi uma má... A gente brinca aqui tudo, puxa, se o homem não tivesse pecado, a gente estava até o dia de hoje no Jardim do Éden, comendo, né? No Jardim do Éden tinha árvore de picanha, no Jardim do Éden tinha, né? Brincadeira, né? No Jardim do Éden tinha tudo, o homem não precisava trabalhar, tudo produzia. Mas que graça teria, meu querido, se tudo produzisse, né? Que graça tem um filho de um rico? Ai, pastor, para com isso, né? Né? Pergunte para Carla que graça tem um filho de, né, rico, né? Carla vai dizer assim, né? Filho do rico não precisa trabalhar, vai na faculdade, o serviço dele é só estudar. Mas assim, irmãos, vamos dizer, é bom ser pobre também, né? A gente aprende, a gente come umas coisas, a gente é criativo, não é? A gente é criativo, faz calabresa com cebola, calabresa com, né, omelete com ovo com isso, ovo com aquilo, né? A gente lembra da nossa infância, a gente lembra de coisas que a gente fez, as coisas que a gente, né? Roubar goiaba, roubar manga, sair correndo, aquela adrenalina, né? Apertar a campainha e sair correndo, ralar o... Eu estava lembrando desses dias, eu estava lembrando de como que a tecnologia avançou, né? Para a gente falar com alguém, a gente andava com um pacote de ficha, para a gente achar um telefone público. Para a gente conversar com alguém, a gente ligava, né? Ligava e a pessoa tinha que ser rica para poder ter um telefone, que não era tão barato ter um telefone. Depois veio aquele celular, né? Orkut, MSN que a gente mandava, né? Lembra do Orkut? Você via lá, tinha fazendinha para você cuidar. Hoje a gente vê chamada de vídeo, a gente conversa com o nosso filho por chamada de vídeo, né? As mães, eu vejo, né? Eu vejo o pessoal às vezes trabalhando comigo lá. Oi filha, oi, tudo bem, tudo jóia, o que está fazendo, o que deixou de fazer? E a menina lá respondendo no celularzinho, né? Eu vejo as crianças que vêm no culto de quinta-feira e ficam aqui durante o culto só. Já passou da tua cabeça, eu como criança, a gente nem imaginava que a gente chegaria num ponto desse. Mas eu posso dizer, meu querido, que o plano de Deus não foi tão ruim assim. Eu já preguei assim, olha irmãos, já preguei assim, falando assim, olha irmãos, se o homem não tivesse pecado, a gente estava todo mundo no céu. Mas que graça tem, irmãos, né? Não ia ter história para contar, não é? Luta, dificuldade, não tinha testemunho, não tinha as coisas, não tinha marca, né? Hoje você pode pegar e falar assim, olha, eu tenho uma cicatriz aqui que um dia eu caí, que eu passei por uma cirurgia. A gente tem assunto para contar. Olha, eu passei fome. O pastor ia pregar o quê, irmãos? Não ia ter igreja, não ia ter pastor, não ia ter redenção, não ia ter conserto, não ia ter nada. Então, eu vejo que todas as coisas que Deus fez, né? E dá a impressão que parece assim, né? Não é assim. Eu entendi assim, ó. Eu vou falar uma coisa aqui do jeito que eu entendi, eu creio que você entendia do mesmo jeito. Eu falava assim, por que é que Deus colocou uma árvore no Jardim do Éden? Só para complicar a vida do homem? Não precisava disso, né? Por isso que eu comecei dizendo que a árvore era uma prova no caminho do homem. Era uma prova. E a prova faz bem para nós, irmãos. Para ver como é que está o nosso conhecimento, para ver como é que está a nossa vida. E foi bom. Quando a gente assiste Gênesis, eu assisti a novela Gênesis lá, a queda do homem, você fica assim, puxa, você fica revoltado, né? Olha o homem, e aí Adão começa a desprezar Eva. Eu acredito que foi assim mesmo. Adão começou, tá vendo? Agora eu tenho que trabalhar. Quanto que aquela mulher ficou ouvindo, né? Quanto que Eva ouviu a voz do homem. E o homem tem mania de ficar repetindo quando dá uma coisa errada. E a coitada da mulher errou. Ele fica repetindo anos e anos aquilo lá. Tá vendo? Nós estamos passando isso por causa do teu pai, da tua mãe, né? Ele fica repetindo o erro da mulher anos e anos, né? Agora a mulher também, quando o homem erra, é para a eternidade, ela fica lembrando, né? É pior ainda. Ainda bem que Deus teve misericórdia e foi Eva que errou, porque se Adão tivesse errado, se Adão tivesse errado, né, Cida? Gente do céu, só ia ter mulher na face da terra, porque Adão ia morrer. Que a mulher não esquece. Olha, mulher não perde uma discussão,
Porque quando ela vê que ela está perdendo, ela começa a ressuscitar coisas de 62, 58. E o homem tem mente pequena. É uma caixinha que não, o homem ele tem que ter 3 dias para dar uma resposta, né? Dependendo do temperamento do homem, ele leva uma semana para... eu podia ter falado isso, né? E aí eu vejo o que Deus fez tudo perfeito, irmão. Nada, né? Parece que Deus fez uns arranjos. Ai, agora, como é que nós vamos fazer? Ai, Jesus, vai morrer na cruz agora porque alguém tem que... Nada do que Deus fez não foi mal pensado, foi mal planejado. Nada, tudo Deus fez perfeito. Até a prova, até as perdas, Deus fez perfeito na nossa vida. As dificuldades que passamos, Deus fez perfeito. As perdas que tivemos, o choro, a lágrima, a dor, a mágoa. Mas uma coisa, dentro de todas as coisas, eu termino esta palavra aqui, dentro de todas as coisas, guarda o teu coração. Amém? Você pode cair, você pode falhar, sempre o Senhor vai nos levantar. Mas guarda o teu coração. Não deixa com que a tua comunhão com Deus seja rompida. Não importa a tua falha, não importa, tá? Fale para as pessoas que não estão vindo na casa do Senhor, fala assim, olha, o teu lugar é lá. Não seja aquele crente chato que fica assim, olha, Jesus está voltando e você vai para o inferno, né? Não seja o como é que é? Coordenador, não é coordenador. A pessoa que condena, fica só condenando, né? Condenando, inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não. Trate com amor as pessoas e fale assim, olha, tão bom foi o culto hoje, o dia que você puder ir, vá. Eu estou orando por você. Só fala isso, estou orando por você. Aprenda isso. Minha mãe era assim, ela falava na alma, né? As pessoas pegavam bronca, né? Vocês vão tudo para o inferno. Vocês não querem saber de igreja. Vocês não vão na igreja, né? E aí o que você faz? Você cria na pessoa uma raiva de igreja. Uma raiva de Deus. Transmita para as pessoas o que você tem recebido do Senhor. Paz, bênção, alegria, amor. Olha, eu estou indo na igreja, está sendo bom para mim. A palavra está vindo, veio de encontro à minha necessidade. Vai ser bom para você. Um dia que você puder ir, vá. E eu vou continuar orando por você. Acabou. As decisões é individual, irmãos. Salvação é individual. Por isso, guarda o teu coração. O inimigo quer roubar a presença do Senhor da minha vida e da tua vida. O inimigo quer trabalhar com que a gente fique entristecido, com que a gente olhe para a prova e fale assim, olha, Deus está pesando a mão em mim. Olha isso aqui, sabe por que é? É porque eu pequei. Tem gente que tem, né? Eu já vi gente, crente, falando assim que se ele pudesse pegar uma cinta e ele mesmo sacrificar ele mesmo, bater nele, porque ele fez tanto errado. Fica se condenando, né, Jéssica? Tem gente que fica só se condenando porque errou, porque não, eu não sou merecedor. Você é merecedor. Você é sim, não importa. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus teve tempo para salvar um pecador. Lá na cruz do Calvário, o Senhor teve tempo para restaurar a vida. E ainda há tempo de você restaurar o teu coração. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos restaurar diante do Senhor o nosso relacionamento. Às vezes, Senhor, ele fica abalado. Às vezes a gente quer se esconder. Às vezes a gente quer, Senhor Jesus, entregar todas as coisas, Senhor. Não entrega o teu sonho, não entrega o teu propósito, não entrega aquilo que Deus um dia colocou no teu coração. Não deixe o inimigo roubar as bênçãos dele que estão sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Não permita, Deus, ser arrancado da tua vida, mas traga a Deus todas as manhãs da tua vida. Abra o teu coração e fala, Senhor, me renova, me restaura. E que a prova que você tem passado, a luta que você tem passado, o tamanho da perda que você tem passado, nunca transmita para Deus que Deus está te condenando. São situações que vêm na nossa vida, são provas que vêm na nossa vida. Como nós temos orado por esta mãe que está aqui frequentando a gente, não está sendo fácil para ela se acostumar com a perda do filho num acidente tão trágico. Quantas e quantas famílias estão recebendo a notícia nesse domingo pela manhã que o seu filho, o seu neto,
que o seu marido acabou nessa madrugada, acabaram sendo baleados, acidente de trânsito, e não voltaram para casa. E a gente vê que nós estamos vivendo aqui as misericórdias todos os dias que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Que o nosso coração não nos leve a erro, não nos leve a pecar, a errar, a falhar, mas que o Senhor nos livre, Senhor, nos livra da gente perder a nossa salvação, nos livra da gente fazer e cometer coisas erradas, que a gente possa, Senhor Jesus, no dia da prova, a gente possa, Deus, fazer boas escolhas, e que as nossas escolhas sejam escolhas boas, que as nossas escolhas sejam escolhas que venham fazer com que a nossa alma fique edificada no teu altar, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé? Você pode colocar a mão no ombro de alguém aí, já que a gente não pode dar as mãos, você pode apenas encostar e você fazer uma oração por essa pessoa. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, Deus, e eu apresento a Roseli aqui nas tuas mãos, e eu nesse momento, Deus, eu coloco agora as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão, Senhor Jesus, participando, Deus, desse culto via, Deus, Facebook, que o Senhor toque aí no coração, aquele, Deus, que está tendo problema, Deus, no relacionamento, de entender o porquê Deus está fazendo isso, porque Deus está fazendo aquilo na tua vida. Saiba de uma coisa, Adão e Eva, eles perderam todo aquele momento, mas nunca Deus os abandonou, nunca Deus deixou eles, mas a prova foi necessária para que eles pudessem crescer, e a prova vem na nossa vida não para nos abater, para tirar a nossa alegria, mas é para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa ser alimentado pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, da tua filha, que o Senhor possa renovar, restaurar, trazer graça, trazer transformação, vitória, bênção, realização, que a gente possa crescer todas as manhãs, que a gente possa crescer com os nossos erros, que a gente possa aprender com os nossos erros, que a gente possa viver a misericórdia do Senhor todos os dias. Eu oro por cada vida que está nos acompanhando via Facebook, que o Senhor abençoe. Se o Júnior e a Carmen estiverem acompanhando, abençoa a vida deles, abençoa a vida da irmã Leonor, Senhor, que está enfermo, o marido ainda está hospitalizado, seu Carlos, abençoa, Senhor, a irmã Gessilda, abençoa o irmão Júlio, Senhor, abençoe, Senhor, o irmão Benê, que o Senhor abençoe, Pai, a Dani, com o Murilo, cuida da vida deles, Senhor, fortalece a vida de cada um deles, abençoa, Senhor. Eu oro nesse momento pela vida do Alex, da Simone, pela vida do Rodrigo, da Carla, pela vida do Bruno, da Gi. Deus, eu oro e abençoo, Senhor, pela vida da Sharon, Senhor. Que o Senhor alcance a vida da tua filha, que o Senhor traga vitória, que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe, Deus, a casa, Deus, da Welly, da vida do Charlinho, Deus, da Grazi. Que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, as famílias que estão aqui, a família da Cida, da Terezinha, o seu Ayrton, Senhor. Abençoa, Deus, cada vida, Deus, que está aqui, a irmã Marlene, abençoa, Senhor, vai cuidando de cada um deles, a família da Maria, a família da Ellen, Senhor, a família do pastor Adriano, Senhor, a família do pastor Nilson, cuida da Rose, abençoa, Deus, a vida do Reinaldo, da irmãzinha, Senhor, cuida, traz bênção, traz vitória, a família do Rubens, Senhor, da Sandra, cuida da Carla, da Sueli, Senhor, os seus pais, Senhor, cuida, Senhor, do seu Antônio, da irmã Maria, cuida deles, traz refrigério, traz bênção, da irmã Dina, cuida, Senhor, Pai, que a mão, que a graça do Senhor acompanhe cada um dos teus filhos, Senhor, que haja bênção, que haja vitória, que haja milagre, que haja libertação. Deus, cuida de cada um deles, Senhor, cuida, Deus, das famílias, Senhor, cuida, Deus, da irmã Edna, Senhor, cuida, Deus, de cada um deles, cuida, Senhor, abre portas, o Senhor trabalhe, Deus, na vida, no coração de cada um, renova, restaura, abençoa os filhos, os netos, livra, Senhor, de todo mal, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Vamos aproveitar este momento que nós estamos em espírito, que nós estamos adorando o Senhor. Vamos pedir para que o Senhor venha falar com as nossas vidas nessa noite, para que Ele venha ministrar Sua palavra sobre nós. Aleluia. Deus amado, poderoso e Deus altíssimo, ministra a Tua palavra sobre nossas vidas nesta noite, ó Pai. Ó Deus poderoso, eu me coloco como vaso nas Tuas mãos, ó Pai, ou como o menor dos Teus vasos, ó Pai, para que o Senhor possa usar, meu Deus,
para que o Senhor venha estar falando com o teu povo, ministrando a tua palavra, ministrando, Deus, conforme tu queres que o teu povo ouça, ó Pai amado. Não queremos, ó Deus, ouvir aquilo que nós estamos querendo, aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, ó Pai, mas queremos ouvir aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem diretamente do teu trono, que vem diretamente do teu altar, ó Pai amado, para as nossas vidas. A tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é como uma espada de dois gumes, ó Pai. A tua palavra que não falha, a tua palavra que não volta vazia, ó Pai, mas antes ela realiza aquilo para qual ela foi enviada, Deus. Por isso, nessa noite, envia a tua palavra sobre a tua igreja, Deus, sobre o teu povo, ó Pai. Envia a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos direto à palavra, sem nenhuma delonga. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Livro de Romanos, no capítulo 12, e no versículo de número 2. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? Então diz assim, Romanos, versículo 12, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler mais uma vez, irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus dessa noite, ela está falando sobre as nossas vidas, sobre transformação. Eu gostaria de traçar um breve paralelo. A ciência nos fala a respeito da teoria da evolução. E a teoria da evolução, ela trata da evolução das espécies dos seres vivos em relação ao meio ambiente. Ela trata de como os seres vivos evoluem perante as transformações que o meio ambiente sofre e que o meio ambiente aplica sobre os seres vivos. Eu quero mencionar essa teoria para que nós possamos lá na frente entender aonde que Deus quer nos levar. Então essa teoria diz que as pessoas muitas vezes, algumas pessoas pensam que essa teoria diz que o homem veio do macaco. Mas na verdade a teoria diz que o macaco e o homem têm um ancestral em comum. Então, tanto o homem quanto o macaco vieram de um mesmo ancestral. O tataravô do homem e do macaco teve 2 filhos. E ali, um foi para cá e o outro foi para lá. O homem seguiu se evoluindo e o macaco permaneceu da forma como era. Ou evoluiu num grau bem menor. Então aqui nós temos uma bifurcação. Nós temos um ancestral
e para um lado vai o macaco e para o outro vai o homem. E essa teoria diz que o homem vai evoluindo, né? O homem que andava agachado como um macaco, depois o homem vai andando sobre duas pernas, depois o homem vai andando ereto, até chegar na nossa espécie, segundo a definição da ciência, que é o Homo sapiens. Até chegarmos nesse ponto, o homem passou por diversas transformações. Nós queremos tratar aqui a evolução como transformação. Dentro dessa teoria diz que os indivíduos mais adaptados são aqueles que sobrevivem e por isso vão dando origem e segmento a espécies mais evoluídas. Por exemplo, digamos que a natureza sofre um cataclisma e os animais herbívoros só encontram comida em árvores altas. Então, aqueles animais que têm, de repente, nasceu com o pescoço mais comprido, tipo uma girafa, vão ser aqueles que vão sobreviver e aqueles que vão seguir a evolução. E assim sucessivamente. Essa é a teoria, que segundo as transformações que o meio ambiente sofre, os seres vivos vão se adaptando e vão se transformando em outros seres mais adaptados, mais evoluídos. Isso é o que diz a teoria da evolução. Falando em transformação, como eu disse, que nós queremos tratar a evolução como uma transformação. Transformação é a palavra que traduz o mundo que nós vivemos hoje. E a transformação que o mundo sofre hoje é bastante diferente da transformação que sofria há milhares de anos atrás, por exemplo, dando um exemplo como nessa teoria, em que as transformações dependiam do acaso, elas eram regidas pelo acaso. Por acaso acontecia uma transformação climática e por acaso tinha um grupo de indivíduos que estavam adaptados para poder sobreviver através daquela transformação. E hoje em dia o mundo passa por uma transformação bastante acelerada. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade, como eu, né? Já cheguei nessa idade de falar desse jeito. Quando a gente está na empresa e o pessoal mais jovem fala, o senhor pode me ajudar? Aí a gente cai a ficha, né? Que a idade já chegou. Então, aqueles que têm um pouquinho de mais idade, pode ter um parâmetro para comparar como era há 40 anos atrás, 30, 40, como era o mundo há 40 anos atrás. Haja vista pela tecnologia, né? Como eram os carros há 40 anos atrás, como era, não se tinha celular, não se tinha internet, não se tinha nada. Então, para que a informação pudesse se espalhar, levava-se muito tempo. E, consequentemente, para que o mundo se transformasse e evoluísse, também necessitava de um tempo bastante considerável. Mas hoje, o mundo, depois da invenção do computador, o mundo entrou num estágio de transformação absolutamente acelerado, num processo assustador. E com esse processo de transformação que o mundo sofre, usando a ferramenta da tecnologia, nós chegamos a mais uma bifurcação. Nós chegamos a mais um momento em que um indivíduo segue para um lado e outro indivíduo segue para outro. Hoje em dia,
que mais nós vemos é que nós temos que ser evoluídos, que nós temos que ser atuais, que temos que ser modernos. Modernidade é a palavra, né, que voga no momento. Então, com a facilidade que a internet propicia, com a velocidade e com a facilidade, nós vemos que as transformações ocorrem de maneira muito mais acelerada. E essas transformações ocorrem não só no âmbito físico, mas sim também no âmbito espiritual. Porque nós podemos ver que uma das ferramentas da evolução desse mundo é a influência. E o que mais nós vemos nesse mundo são pessoas querendo ser influenciadores digitais. Principalmente os jovens, né? Que mais utilizam, que estão o tempo todo conectados, o tempo todo utilizando a internet. E essa influência que é exercida através da tecnologia é que acelera a transformação do mundo. E essa transformação leva indivíduos, uns irem para a esquerda e outros irem para a direita. Por que eu digo que leva uns irem para a esquerda e outros para a direita? Porque as influências, elas podem ser boas e elas podem ser más. E infelizmente o que mais nós temos são influências más neste mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Esse mundo pertence ao maligno. Esse mundo pertence ao nosso adversário. Por isso ele faz como bem quer, ele usa de todos os seus artifícios, de todas as suas artimanhas, para transformar esse mundo em seu benefício. Quantas pessoas quantos jovens, até mesmo adultos, pessoas de mais idade, que se deixam influenciar por pessoas que estão disseminando ideias que levam a caminhos de morte. Não é preciso muita pesquisa para encontrar na internet sites que ensinam a cometer suicídio, até mesmo brincadeiras irresponsáveis, para não dizer outra palavra, que pode levar pessoas a caminhos de morte. Quantos canais, quantos influenciadores que levam pessoas a terem a sua mente deturpada, transformada, taxando isso como evolução. Evolução no mundo de hoje nós não podemos mais usar o pronome ele ou ela, numa escola, por exemplo. Nós não podemos, não se pode mais usar o termo leite materno. Não se pode mais usar o termo. Isso é a evolução do mundo em que nós vivemos. Essa é a evolução que nós vivemos hoje. Alguns chegam a afirmar que hoje não existe mais dois gêneros, feminino e masculino. Alguns apontam que existem mais de 50 gêneros. Isso é a evolução. Isso é a transformação do mundo em que nós vivemos. E muitos estão seguindo por esse caminho. Estão evoluindo por este caminho. Evoluindo para o caminho do inimigo. Para o caminho do maligno. O caminho que ele tem traçado para a perdição e para a destruição. E até mesmo aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que muitas vezes um dia estiveram na casa de Deus, que serviram a Deus,
muitas vezes estão seguindo por esse caminho de evolução, entre aspas. E estão indo para caminhos de morte. Estão tendo suas mentes deturpadas. Estão sendo destruídos por essas ideologias. A ideologia do mundo hoje é destruir a família. A família está sendo minada e sendo destruída aos poucos. Hoje já se diz que família já não é mais pai e mãe e filhos. O conceito de família já é bastante diferente. Porque hoje já não é só mãe que amamenta, não é só mãe que dá à luz. Vamos usar os termos entre aspas aqui. Nós não podemos até entrar muito a fundo nisso, porque chega a ser até perigoso. Mas essa é a transformação que o mundo está sofrendo hoje em dia, numa velocidade assombrosa e assustadora. E as pessoas estão deixando que suas mentes sejam transformadas, sejam doutrinadas por essas doutrinas malignas e do inimigo. Porque o inimigo, ele é astuto, e ele é sagaz, e ele sabe utilizar as ferramentas e os recursos que ele tem nas suas mãos. Mas nós temos que estar atentos, irmãos. Temos que estar atentos a todas as artimanhas do inimigo. Porque o nosso Deus não é um Deus de acaso. Nosso Deus, ele não atua no acaso. As coisas não acontecem por acaso no agir de Deus. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito. Deus tem propósito na tua vida, na minha vida. Deus tem propósito para que você esteja aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Deus tem propósito em tudo que Ele faz, nas mínimas coisas. Deus tem propósito na chuva que caiu antes que viéssemos a nos reunir aqui. Todo propósito está em tuas mãos, nas mãos do Senhor. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, este sim é uma criatura evoluída. Este sim é um ser evoluído, que evoluiu o seu espírito para Deus. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não é uma criatura criada ao acaso, moldada ao acaso. Porque Deus, Ele nos molda conforme a sua vontade. Porque transformação é moldar. O mundo, ele molda as pessoas conforme o seu propósito. E Deus molda as nossas vidas conforme o propósito que Ele tem para as nossas vidas. As pessoas lá fora estão sendo moldadas por essas doutrinas malignas. Estão sendo moldadas para que elas não vejam aquilo que Deus tem para elas. Elas estão sendo moldadas para que elas caminhem cegas e caminhem sendo guiadas por cegos, por caminhos de morte. Mas Deus tem caminhos de vida, Deus tem caminhos de renovação para a tua vida e para a minha vida nesta noite. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você é uma nova criatura em Cristo. Todas as coisas velhas ficaram para trás. E ser uma nova criatura é deixar o homem velho para trás. O que é ser uma nova criatura? É aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que defraudava,
não defrauda mais. Aquele que difamava, não difama mais. Aquele que odiava, não odeia mais. Mas sim, do contrário, aquele que odiava, agora ama. Oh, aleluia. Isto é ser uma nova criatura, deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova vida, uma vida de novidade diante do Senhor. Porque é isso que Ele tem para nós, uma vida de novidade, para aqueles que se deixam transformar pelo seu Espírito, para aqueles que abrem o seu coração, para aqueles que abrem a sua vida, para que Ele possa operar, para que Ele possa moldar as suas vidas. Oh, aleluia. E nesta noite Ele está aqui para moldar as nossas vidas, para moldar a tua vida, para moldar a minha vida. Para ver naquilo que nós precisamos ser mudados. Precisamos ser moldados ainda. Há coisas nas nossas vidas que nós precisamos melhorar. Que o Espírito de Deus vai trabalhando aos poucos nas nossas vidas. Mas isso não nos faz uma pessoa de natureza antiga. De forma alguma. Nós vivemos uma vida de novidade. Nós vivemos uma vida nova. Quando aceitamos a Jesus, Ele nos renovou, Ele nos deu nova vida. Nós sepultamos nas águas do batismo, nós sepultamos aquele velho homem. E nós ressurgimos como uma pessoa renovada, como novas pessoas diante de Deus, como pessoas espirituais que vivem segundo a vontade do Espírito, e não conforme os moldes da carne, não conforme os moldes do mundo. Nós somos nova criatura, porque nós chegamos naquela bifurcação e nós resolvemos ir para o caminho de Deus. Nós resolvemos seguir em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Nós resolvemos seguir a Jesus Cristo. Nós resolvemos evoluir para Deus. E não evoluir para o mundo. Oh, aleluia. Caiu minha colinha aqui. Em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, diz que nós temos que ter, vamos abrir aqui, irmãos. Foi o que nós lemos, né? Ele diz que nós temos que ser moldados por Deus e ter uma mente renovada. Nós temos que ser renovados, ter uma mente transformada pelo Espírito. A renovação da nossa mente é a chave para nós termos uma vida renovada, porque o inimigo tem trabalhado na mente das pessoas. É a mente em que está, a mente, na verdade, quando nós dizemos que, na verdade, o coração, nosso coração, na verdade, nós temos dois corações, um coração músculo que bombeia o sangue, mas quando falamos, às vezes, no nosso coração, é o nosso mais interior, é na nossa consciência, é ali dentro que estão os nossos sentimentos, é ali dentro que estão as nossas sensações, é ali dentro que está o nosso entendimento. Por isso, essa palavra diz que nós temos que ter a nossa mente renovada e transformada para que nós possamos entender e para que possamos provar a boa e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa e é agradável para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela traz vida. A vontade de Deus, ela traz cura. Ela traz esperança. A vontade de Deus, ela traz vitória sobre as nossas vidas. Ao passo que aqueles que têm se deixado transformar as suas mentes pelo mundo, têm perdido as esperanças. Quantos têm
se suicidado, têm entregado as suas vidas porque perderam a esperança, porque entraram por caminhos tortuosos e não viam uma esperança para sair. Porque não experimentaram a boa e agradável vontade de Deus. A boa e agradável vontade que Ele está manifestando nesta noite sobre as nossas vidas. Qual é a boa e agradável vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos. É que todos aceitem a Jesus e reconheçam que Ele é Senhor. Como nós cantamos nessa noite, que somente Ele é Senhor. E que assim, todos tenham a salvação eterna. Porque esse é o propósito para nós estarmos buscando a Deus. É buscarmos a salvação da nossa alma. O nosso corpo físico de nada vale. De nada vale um corpo físico evoluído. A ciência associada à medicina tem evoluído o corpo humano através de chips, transplantes, implantes de braços robóticos, e muitos já estão falando até em fazer o download da mente humana para poder colocar em um outro corpo, para que a pessoa assim venha ter a imortalidade. Mas de que vale o corpo que vai perecer no inferno? Mais valiosa é a alma que terá uma vida eterna diante de Deus, que terá uma vida eterna de regozijo diante do Senhor. De que vale ter um corpo que viva para sempre, mas escravo do inimigo, escravo desse mundo maligno, desse mundo tenebroso. Mas vale entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar as nossas vidas a Deus, deixar sermos transformados e moldados por Ele, e alcançar a vida eterna, e alcançar a recompensa que Ele tem reservado para cada um de nós. Oh, aleluia. Porque a nossa caminhada não é em vão, o nosso esforço não é em vão. Não é em vão o seu esforço de estar aqui na casa de Deus, buscando a presença do Senhor dia após dia, de manhã e à noite, debaixo de chuva e de sol. Não é em vão trabalhar em prol da obra do Senhor, porque a recompensa, a nossa recompensa é grandiosa, é muito além do que aquilo que nós podemos imaginar, é muito além do que aquilo que os nossos olhos puderam ver. Nós não podemos nem imaginar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Aquilo que nós podemos alcançar nesse mundo é apenas uma sombra daquilo que Deus tem para nos dar. Quando formos para com Ele, quando formos arrebatados para com Ele, quando formos estar na presença dEle para sempre. Oh, aleluia. Quando tivermos os nossos corpos transformados em corpos glorificados, em corpos imortais, aí sim, em corpos espirituais na presença de Deus. E poderemos então provar de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, sem medida alguma. Oh, glórias a Deus. Em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 15, diz que, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que tem virtude, o que tem valor é ser uma nova criatura. Nada disso que o mundo tem mostrado tem valor algum. Nem costumes, nem dogmas, nem teorias,
nem ideologias, nada disso tem virtude alguma diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que tem valor e o que tem virtude é ser uma nova criatura. E é para isso que nós estamos cada dia na presença de nosso Deus. É para sermos uma nova criatura. Cada dia uma nova criatura, cada dia melhor. Cada dia evoluindo na presença do nosso Deus. Para que um dia possamos alcançar a estatura do nosso Senhor Jesus. Aquele que é o nosso padrão, aquele em quem nós devemos nos comparar. Muitas pessoas se comparam a pessoas famosas, a pessoas influentes, a pessoas ricas, que não têm valor algum. Mas o nosso padrão e o nosso referencial tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que está toda a perfeição, é nele que está todo o valor, é nele que está toda a virtude. Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas, a fonte inesgotável de toda sorte de bênçãos. Uma fonte inesgotável de toda sorte de bênçãos. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Oh, glórias a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante. Que você colocasse a tua vida diante do Senhor. E que você esteja colocando diante dele, nesta noite, toda a tua vida. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, tudo que você tem ouvido e visto, para que Deus nesta noite, pedir para Ele, para que Ele venha renovar a tua vida nessa noite. Se houver alguma coisa que precisa ser moldado, que precisa ser transformado, para que você seja uma criatura, nova criatura na presença de Deus. Para que nesta noite o Espírito venha operar. O Espírito que venha sondar no mais fundo do nosso ser, do nosso interior. E Ele que sabe todas as coisas que existem lá dentro. Para que Ele venha estar tirando tudo aquilo que o mundo tem contaminado as nossas vidas. Tudo aquilo que o mundo tem lançado sobre nós, tentando nos conformar com Ele, tentando nos moldar conforme os seus princípios. Mas que Deus venha nos moldar conforme a sua vontade nessa noite, conforme a vontade do Espírito Santo. Peça para Ele, para que Ele venha te renovar nesta noite. Diga assim: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessitamos mais de ti, Senhor. Necessitamos da tua presença, ó Pai. Necessitamos do teu toque, ó Pai. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, ouve a nossa voz nessa noite, ó Deus. E tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos tem impedido de alcançar excelência diante do Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que tem, ó Deus amado, procurado nos atrapalhar. Tudo aquilo que tem roubado, Deus, tua presença das nossas vidas. Tira de nós, ó Pai, todos os valores que o mundo tem tentado implantar nas nossas vidas. Mas implanta em nós os teus valores verdadeiros, ó Pai, para que possamos, ó Deus, experimentar a tua boa, a tua agradável vontade, ó Pai, nas nossas vidas. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Vamos receber o pastor Alexandre nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Se coloque de pé, igreja. Que palavra, né? Se a gente tivesse combinado, de manhã nós falamos sobre comunhão, quebra de comunhão. Falamos sobre o momento de Adão e Eva, quando eles pecaram e eles perderam aquele contato com o Senhor, com Deus. E assim é nos dias que estamos vivendo, né? As pessoas estão se evoluindo e evoluindo para um lado ruim. E nós, como cristãos, a gente tem que trazer a memória todos os dias do que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Então põe a mão na altura do teu coração. Vamos aproveitar esse momento de reflexão para a gente falar mais um pouquinho com Deus. Que a gente possa agora, nesse momento, como se fosse aquela noite de ceia, né? Que a gente faz uma reflexão. Quando a gente faz o último culto do ano, que a gente faz aquela retrospectiva daquilo que fizemos, e a gente vê que a gente tem muita falha, muito erro, muita coisa para arrumar, para consertar, muita gente que a gente não perdoa, que a gente não libera, que a gente não consegue entregar. Que nesse momento você possa fazer uma reflexão aí dentro de você. É fácil quando a gente olha para o defeito do outro, é fácil quando a gente aponta o dedo, mas quando a gente vai olhar para dentro de nós, a gente vê que tem tantas coisas para a gente arrumar dentro do nosso coração. Começa a arrumar o teu coração nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai. Começa daqui do altar, com cada um de nós, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, sobre o nosso coração, Pai. Traz libertação, traz vitória, traz agora mudança para cada um de nós, Senhor. É no nome do Senhor que nós entregamos a nossa vida, entregamos a nossa vida, entregamos a nossa vida. Oh, Jesus, é no nome do Senhor. Pai, sonda, Deus, sonda o nosso coração, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai tirando de nós todo erro, toda falha, toda mágoa, Senhor. As pessoas que a gente não consegue liberar perdão, as pessoas que a gente não consegue perdoar, Senhor. Deus, nós queremos iniciar pelo menos, ó Deus, nós queremos, ó Deus, falar, Deus, com a nossa boca, para que o nosso coração, ele receba essa informação, Senhor, que nada nos impeça de sermos salvos e sermos livres e sermos a libertação em Cristo Jesus. Renova, restaura, fortalece, traz bênção, traz graça, traz poder, restaura a nossa vida no nome de Jesus, aleluia, porque tudo que há dentro de mim
mão no teu coração. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Última vez. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, 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 aleluia. Enche esse lugar de louvor. Receba o Espírito de Deus na tua vida. Receba a unção do Senhor. Rei dos reis. Aleluia, 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 aleluia. Ao Rei dos reis, ao Senhor do Senhor. Tu és digno, Senhor, tu és digno, Senhor. Ao Rei dos Reis, Santo, Santo é o Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem encher esse lugar, vem encher as nossas vidas, vem nos abençoar, Senhor. Quero mais de ti. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer assim: aleluia. 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 Ao Rei dos Reis. Vem, Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre o nosso coração. Vem sobre a nossa mente. Oh, renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor, tu és digno, Senhor, tu és digno. Toda honra, toda glória. Fala em línguas estranhas, meu querido. Fala na língua dos anjos. Glorifica o nome do Senhor. Ele está aqui. Oh, mais de ti, Senhor. Oh, e menos de mim. Aleluia. Como nós ouvimos a palavra. Tem aquele que tem uma marca de circuncisão, tem aquele que não tem a circuncisão, mas aquele que tem a bênção, a palavra de Deus no seu coração. Vem sobre nós, Senhor. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Renova-me, Senhor Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tu dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Diga pra ele. Necessita mais de ti. Eu quero mais. Necessita mais
Glória a Deus, parabéns, pastor Orlando, né? Pastor Nilson colocou você no fogo domingo passado, né? Logo vai estar aqui pregando, né? E aí a gente já pegou, né, irmãos? Que é importante a gente receber uma palavra de Deus, e eu louvo a Deus por todos os pastores que estão aqui com a gente. Cada um que vem aqui traz uma palavra que renova, que restaura, que fortalece, né? Eu amo, né? Amo ouvir, amo receber. Tem pastor que ele gosta só dele pregar, ele tem medo, né? Tem medo que a igreja comece a ficar mais com o pastor Orlando, mais com o Nilson, mais com o pastor Adriano. Irmãos, é maravilhoso quando você tem pessoas que têm a sua, né, mesma característica, o mesmo jeito, né? Graças a Deus que todos aqui estão com a mesma visão de crescimento, de almas, e nós vamos crescer no nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma oração pelo pastor Nilson. A Rose não está muito boa, eles estão no hospital. E por isso que ele não está aqui hoje. Vamos orar por eles? Vamos enviar agora uma palavra de cura lá para a vida da Rose, né, irmãos? Tanta luta, né? Quando o pastor Nilson se levanta para a obra do Senhor, o inimigo se levanta. Você vê de terça-feira quantas palavras estamos recebendo na noite de terça-feira aqui. O inimigo, ele é traiçoeiro, ele é maligno, né? Ele vai mexer na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. É assim, né? Os pastores que estão aqui, não é? Não é assim? Pastor Ângelo, né? O inimigo, ele vem porque ele sabe que da nossa boca saem palavras de vitória, né? A Bíblia fala que Jó foi testado até o último, no limite de Jó. E eu tenho certeza que eu e você também, em momentos da nossa vida, a gente também é testado. Vamos orar por ele? Pai, nós colocamos a vida do pastor Nilson e da Rose nesse momento nas tuas mãos, Senhor, e pedimos a cura para a vida da tua filha. O Senhor já livrou de muitas dificuldades, de muitas situações terríveis. O Senhor, Deus, a Rose já esteve, Senhor, num leito de enfermidade, internada, e o Senhor realizou um milagre na vida dela, Pai. E agora, Deus, ela não se encontra muito bem. Nós intercedemos agora, enviamos esta palavra. Aonde, Deus, ela estiver naquele hospital, o Senhor alcance, traga milagre, refrigério. Que o pastor Nilson possa retornar com ela hoje, Senhor, para que eles possam, Deus, retornar abençoados para os seus lares. Que o Senhor abençoe, Deus, a casa, a família, Deus, abençoe, Deus, a empresa. Que o Senhor esteja no controle de tudo. E como igreja, nós liberamos essa palavra de cura agora. Nós liberamos essa palavra de vitória na vida da Rose. Nós liberamos essa palavra de vitória da vida do pastor Nilson. Liberamos a palavra de vitória para você que está nos acompanhando agora pelo Facebook, pela nossa irmã Leonor. Pai, pela vida do seu esposo, Carlos, nós liberamos uma palavra agora, Deus, para a vida do seu Júlio, que sofreu um acidente, uma queda, que o Senhor, Deus, esteja restaurando, fortalecendo. Pai, nós oramos aqui, Deus, por aqueles, ó Deus, que têm passado por momentos difíceis aqui. Obrigado, hoje pela manhã estava o Adilson aqui, Senhor, renovado, recuperado, participando do culto. Obrigado, Senhor, a ele toda a honra, toda a glória. Abençoa, Deus, a vida do Alex, abençoa a vida da Simone, Senhor, abençoa a vida do Júnior, da Ana Carme, abençoa, Senhor, a vida do Charlinho, Senhor, restaura, está aqui com a gente, mas esteja, Deus, abençoando, livrando, cada um deles aqui, abençoa a Cris, a Celeste, abençoa o Roberto, o Zelão, abençoa, Deus, a casa da Miriam, abençoa, Deus, a Gi, Senhor, que também estava passando uma enfermidade de infecção. Deus, ela que está à frente do cultinho, Deus, quantas vezes o inimigo tem tentado tirar, Deus, a tua filha do caminho, abençoa o Ebinho, Deus, que leva, Deus, a tua palavra, Deus, por lugares terríveis, Senhor, continua protegendo a vida dele, que nada de mal aconteça, que o Senhor guarde a sua entrada, abençoa, Deus, a Seição, abençoa, Senhor, o pai do Ebinho, abençoa, Senhor, o poeta, alcança o Sérgio, a Fernanda, Senhor, tão longe, tão distante, Deus, que haja milagre, que haja providência, todos eles sejam alcançados, que todos eles sejam agraciados agora no nome do Senhor. A nossa irmãzinha, abençoa a irmã Helena, Senhor, abençoe a mãe do Reinaldo, Senhor, que passou por uma cirurgia, abençoa a Maria, o Zelão, Deus, cuida, Deus, do Cezão, cuida deles, Senhor, restaura, fortalece, abençoe a Carla, Deus, que não perde um culto, Senhor, que ela, Deus, receba em dobro, 100 vezes mais o que ela tem feito na tua casa. Nós oramos, te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Abençoa a Sandra, o Rubens, Senhor, que estão aqui. Abençoa a Paloma, a Cida, Deus, a Pâmela. Cuida desta casa, desta família. A Ellen, Senhor, transforma, liberta, traz a bênção, traz a vitória. Abençoa, Deus, o pastor Ângelo, que está aqui com a gente. A Zélia, pastora Zélia, Senhor, que haja renovo. Pastora Rosana, Deus, o pastor Orlando, Deus, haja renovo na vida deles, haja restauração. Abençoa o Nivaldinho, Senhor, cuida dele, Pai. Abençoa, Senhor, os filhos da Miriam, Senhor. Todos os clientes sejam abençoados agora no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está abençoado aí?
Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Nós vamos ofertar. Alguém fez aniversário aí, não? Todo mundo de boa? Né? Fez? Ele está aí hoje, não, né? Ah. Então vamos fazer o seguinte, quando ele vier, a gente ora por ele, para a gente chamar ele aqui. Mas você lembra, tá? Fica encarregado. Né? Vamos sim. Amém? Quero me despedir de você que está em casa, que Deus te abençoe grandemente, um beijo no teu coração. Você que vai assistir esse culto na terça, na segunda, na quarta, na quinta. Você que ainda não conhece a SEB, venha fazer uma visita para nós. Você que quiser ofertar, fazer uma oferta, sempre o Ebinho coloca aí a chave Pix, para que você possa colaborar, abençoar a obra do Senhor, seja qual for o valor que Deus tocar no teu coração. Esse voto não é com o pastor, esse voto é com Deus. E tudo aquilo que você semear, né, Deus vai retribuir e abençoar no nome de Jesus, né, Carla? Oh, que maravilha, Carla. Vamos embora, pastor, né? Vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Senhor, agora por cada vida que esteve aqui, Senhor, por essa que acompanhou, por essa que estava, Senhor, assistindo, e nós agradecemos por cada irmão que está aqui. Nós vamos ofertar nesse momento, a transmissão vai parar daqui a alguns minutos, e nós vamos realizar aqui o momento da oferta, da consagração. Abençoe os dizimistas, abençoe aquele que vai fazer um Pix, aquele que vai, Deus, passar o cartão, aquele que vai fazer, Deus, o pagamento do aluguel, que o Senhor Deus traga vitória, bênção, transformação, colheita, e que a bênção do Senhor chegue em cada casa, em cada vida, em cada família, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.